Boa noite. Ontem eu fiz um vídeo, não sei, de dia, eu tô falando boa noite. Ontem eu fiz um vídeo comentando sobre o Mário Schwartzman, que é um terraplanista, e eu cometi um erro de física. Então eu disse que a densidade pressupõe a gravidade. Isso não é verdade. A densidade nada mais é do que a massa sobre o volume. O quanto de massa um objeto tem em um determinado volume. Então, por exemplo, um navio, ele tem menos massa em relação ao volume do que a água. E é por isso que a água pesa mais do que o navio, é atraída mais pela gravidade para baixo e ela cai para embaixo do navio. E o navio fica flutuando na água. A gravidade se aplica aos dois, mas a água tem mais densidade, então ela tem mais peso em relação ao volume. E por isso ela cai mais do que o barco. Ela certo? Fica embaixo do barco e o barco flutua. Então é isso, mas a densidade em si, ela não pressupõe a gravidade, porque ela simplesmente fala sobre a massa, enquanto que a gravidade diz que a massa atrai massa. Então, como a maior massa aqui está na Terra, no planeta Terra, a massa do planeta Terra atrai tudo para si. Sem a lei da gravidade, você não teria também o conceito de o que está embaixo, o que está em cima. Então, os terraplanistas falam o seguinte, que a gravidade não existe, mas a densidade é que faz as coisas irem para baixo ou para cima. Mas sem a gravidade, você não tem o referencial do que é embaixo ou em cima. Esse referencial vem da gravidade. O que a gente chama de baixo e cima é a direção para onde está a maior massa atraindo. Outra coisa, a lei da densidade... A lei da densidade, não sei se densidade é uma lei, mas a densidade, ela não faz as coisas irem para uma direção específica. A água tem mais densidade que o navio, então a água vai para baixo, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Não tem uma direção específica para elas irem. Essa direção é a direção da gravidade na direção da maior massa. Sem a gravidade, o barco iria afundar. Ele iria ou afundar, ou flutuar, ou sair flutuando para o espaço. Não teria uma direção certa para ele ir. Mesmo objetos de densidade diferente não empurrariam o outro para uma direção. Esse ato de um objeto com maior densidade empurrar o outro para cima é devido à gravidade, porque ele está caindo pela gravidade. Então isso é completamente de ridículo, completamente louco, essa explicação dos terraplanistas. A gravidade é irrefutável. Não dá para explicar a realidade que a gente vive, não dá para explicar toda a física e toda a realidade onde a gente vive, toda a experiência cotidiana que a gente vive. Não dá para explicar de outro jeito sem a gravidade. E a gravidade obriga o formato da Terra a ser redondo. Se a massa atrai massa, a massa de um planeta, seja qual for o formato dele, vai se atrair para o centro. Então, por exemplo, se a Terra fosse plana, o centro de massa seria o centro do disco. Ou esse disco ia quebrar, e colapsar para dentro dele, e adotar, então, um formato que vai tender a ser esférico com o tempo. Não é à toa que os formatos são esféricos dos astros, porque a gravidade vai atraindo eles para o mesmo ponto e eles vão se espalhando no formato esférico. Tanto que tem objetos astronômicos que não são tão grandes assim e o formato deles não é tão esférico assim também, isso é mais irregular. Como, por exemplo, uma lua de Marte, chamada Phobos. Então, se você procurem aí no Google Phobos, a lua de Marte, com a PH. O que pressupõe a gravidade é o comportamento dos objetos de acordo com a densidade, não a densidade em si. Então, isso eu bostejei, mas foi um erro, assim, uma frase errada que não invalida o raciocínio e nem faz com que o restante do terraplanismo esteja certo por causa disso. Porque não tem nada certo. Eu falei uma frase errada, enquanto o terraplanista fala tudo errado. E eu falei uma frase errada simplesmente por descuido. Porque eu estou me baseando na física, me baseando na ciência, me baseando na razão.
enquanto que o terraplanismo está se baseando na fé. Então, como você diferencia uma pessoa que se baseia na razão e uma que se baseia na fé? A pessoa que se baseia na razão, ela muda de ideia, ela é suscetível a mudar de ideia. Acho que essa é a principal característica de uma pessoa racional. Ela é suscetível a mudar de ideia. Ela estuda um assunto, raciocina em cima daquele assunto, se baseia em evidências. Se for algo contingente, que explica a experiência, ela se baseia em evidências. Se for algo tipo a matemática, você se baseia na lógica. Na lógica da matemática, por exemplo. Ou melhor, matemática é lógica aplicada, né? Eu defendo, aí já é uma questão da filosofia da matemática, mas eu defendo que matemática é lógica aplicada. Então essa é a principal característica de uma pessoa racional. Ela muda de ideia, ela é suscetível a mudar de ideia. Então, se você perguntar para uma pessoa, você mudaria de ideia? E o que é necessário para você mudar de ideia? A pessoa racional, ela tem que dizer o seguinte: eu mudaria de ideia se for encontrada uma contradição lógica no meu pensamento. Então, por exemplo, você tem um pensamento sobre a matemática, sobre a filosofia, sobre a lógica, sobre a metafísica, sobre a epistemologia. Se for encontrada uma contradição lógica ali, você mudar de ideia, você é racional. Se você não mudar de ideia, você é irracional. É basicamente isso. Então, por exemplo, eu já encontrei várias contradições no meu próprio pensamento filosófico. O que eu fiz? Mudei de ideia. Eu já mudei de ideia muitas vezes ao longo desses anos, dos últimos anos. Muitas vezes. Se você vê o meu vídeo, a cada ano é um pensamento diferente. Porque mas então você pensa qualquer coisa? Não, não é aleatório. Eu tô mudando de ideia com base na lógica, com base nos raciocínios que eu fiz e que eu achei erros, achei contradições e mudei de ideia. Instantaneamente. Alguns deles foram outras pessoas que me apontaram. Não adianta nada refutar outra pessoa porque elas não mudam de ideia. Bom, na maioria dos casos é verdade, mas eu mudo. Então, se for um pensamento científico, alguma coisa, por exemplo, sobre a biologia, sobre a química, ou até sobre a física, que não seja a parte matemática da física, aí a pessoa vai se basear em evidências. Se eu tiver evidências suficientes, eu mudo de ideia. Agora, é claro que a física tem bases teóricas muito, muito matemáticas e muito lógicas também. E o ideal é a gente chegar num ponto que essas bases sejam o máximo possível lógicas e matemáticas, né? Isso vai ser 100% ou com 99%, eu não sei. Eu torço para ser 100%, né? Aí também já é uma questão da epistemologia. A física pode ser baseada 100% na razão. Aí já acho que já não é uma pergunta física, já é uma pergunta epistemológica. Digo, 100% na razão a priori, na lógica, né? Nossa, esse vídeo era só pra corrigir um erro, eu já tô entrando em epistemologia. Então, se você quiser saber se é uma pessoa racional ou não, se ela falar isso, eu estou suscetível a mudar de ideia com base em lógica e evidências, ela é racional. Se ela falar, não, eu não mudaria de ideia porque eu tenho certeza que eu tô certo, pronto, acabou, não é racional. Isso é irracional. Porque a fé me deu a certeza, Deus me deu a certeza, a Bíblia me deu a certeza. Pronto, isso é irracional. Então é assim que você diferencia uma pessoa racional e irracional. Eu sou racional, tem gente que vem me atacando, me xingando porque eu falei uma coisa errada. Isso é ridículo, não faça isso. Se você realmente apontar uma coisa errada, eu vou mudar de ideia. Até fiz um vídeo recentemente que eu achei errado depois, por exemplo, que era um vídeo tentando provar a seleção natural por argumentos lógicos. Depois eu falei, não, esse argumento aí não é válido. Mas eu tô melhorando ele, eu tô reformulando ele, colocando novos aspectos pra ver se ele fica válido. Então, mas muita gente veio me dizer que eu sou desonesto, sou uma fraude, porque eu errei. Não, eu mudo de ideia. Não tem nenhum problema pra mim mudar de ideia. É que tem pessoas que o objetivo delas é me desqualificar, não é debater racionalmente. Então, a pessoa racional vai dizer isso, que ela mudaria de ideia. Então, é a falsabilidade, ela se mudar de ideia com base em evidências. A lógica já não é uma questão de falsabilidade, mas é uma questão de contradição, né? Ou você está suscetível à falsabilidade, ou está suscetível à contradição. E essas duas coisas fazem você mudar de ideia, aí você é racional, ou se não fazem, aí
ferrou. Aí você não é racional. Então perguntem isso pros terraplanistas também. Eu quero saber. É uma pergunta importante. Se você é um entrevistador, entrevistar um terraplanista, pergunte isso. E veja se ele está suscetível a falsabilidade e contradição. Ou seja, terraplanistas são loucos, autoritários, desonestos, delirantes, relinchantes, bostejantes, patológicos. Isso eu tô lendo aqui no meu roteiro. Só que pelo menos tem pessoas patológicas que fazem tratamento, já outros querem impor sua patologia como autoridade religiosa. Então é isso, escrevi o roteiro agora de manhã. Muito obrigado e até a próxima.